E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta no canal Universo Jersey. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Eu já vou pedir o like seu aí no início do vídeo. Isso ajuda muito eu continuar a produzir mais conteúdo aqui no YouTube pra vocês. Bom, você já deve ter visto aí a thumb, né? Um manejo aí de 17 mil reais a mais por mês. Bom, primeiro vamos para os avisos, né? Biologia não é matemática, então não quer dizer que se você for implantar aí na sua casa, você terá, na sua propriedade, você terá o mesmo resultado. Existem N variáveis, preço, litragem, quantidade de vacas, tudo isso aí vai mudar, tanto para mais quanto para menos. Então, esse é o primeiro aviso, né? Segundo, se você for fazer, não faça assim à torta e direito. Converse aí com seu nutricionista, alguém que entende, conhece a propriedade, para que vocês arrumem do melhor jeito possível isso aí. Então, bora lá, sem mais delongas. Primeiramente, talvez algumas propriedades já devem fazer isso aí, né? Não é nada assim muito uou, nossa, descobrimos o ouro. Mas era uma coisa que nós não fazíamos, que a gente conhece mais pessoas que ainda não fazem, e aí eu resolvi criar esse conteúdo. Basicamente, já para encurtar o vídeo aqui, é tratar as vacas na hora do meio-dia. Deixar elas entrar no galpão e elas comerem silagem. Se você já faz isso, então tchau, pode sair do vídeo, mas se inscreve aqui para não perder mais conteúdos do canal. Então, vamos deixar isso mais didático, vamos falar assim. Deixar as vacas comerem mais vezes faz com que elas consigam comer mais. Se elas conseguem comer mais, elas também vão produzir mais leite, certo? E por que de meio-dia? De meio-dia é quando o sol tá no meio, né? Meio-dia. Uau! E é o período mais quente, então dificilmente uma vaca vai estar na pastagem, dificilmente uma vaca vai estar comendo. Então você colocando elas no galpão, importante, você precisa ter ventilação e aspersão, mas não vai deixar elas num lugar abafado, que não tem circulação de ar, e não tem chuveirinho, que não vai dar certo também. Isso aí. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Antes as nossas vacas elas comiam de 12 a 14 quilos, tratando 2 vezes por dia. Geralmente 14, às vezes 16. Só que aí já batia na trave ali e elas não conseguiam comer mais, por causa que não tem tempo. Primeiro, que não tem muito tempo, elas só comem de manhã e de tarde, ali no período da ordenha, depois já tem que soltar. Tem que não, mas elas são soltas. E tipo, você não vai comer, entre fazer 2 refeições de 10 quilos cada e dividir esses 20 quilos em 3, uma de manhã, meio-dia e de noite, elas vão conseguir comer muito mais, por causa que elas vão ter mais espaço aí na barriga, né? Elas não dão conta de comer tudo. Então sempre ficava batendo na trave, elas nunca conseguiam comer muito mais do que 14 quilos, 15 por dia. Então isso entrou aí e a gente conseguiu tratar 20, 21 quilos, começando com 20, depois foi pra... começamos com 21, aliás, perdão, depois foi pra 20. Isso fez a nossa média em 70 vacas, a gente aqui não divide por lote, subirem 3 litros de leite, de 14 para 17 litros de leite na média geral das 70 vacas. Então eu vou mostrar aí alguns vídeos, eu não gravei muita coisa até porque vai aparecer mais vídeos aí em outros conteúdos futuros que eu vou gravar, então mostrar tudo agora também, né, não preciso. Então eu mostrei algumas etapas aí, pegando silagem, elas comendo, o quanto que sobrava. Acabou sobrando um pouquinho mais ali no coxo, que eu achava que era por causa que elas já estavam mais satisfeitas por conta do pasto, mas não era bem assim, era por causa da silagem, mas agora então já voltamos aí e segue tudo normal. E depois contas do resultado mesmo e outras formas de fazer, bem legal, então... acompanha o vídeo aí até o final, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bora lá. Bom, então aqui a gente tem a quantidade de silagem que vai. Aqui já é pra de manhã, então... e vai 220 quilos de silagem. Mais ou menos 8 quilos por vaca aí. Se fosse fazer vezes 28 daria 224, mas aí faltou 4 quilos. Às vezes acontece, tem um pouco mais, um pouco menos. Por causa daí quanto ele joga pra dentro da balança. E o parcial aqui 30 quilos eu já botei de ração. E é isso aí. Pra de manhã é isso. Depois de manhã... pra de tarde a gente pega mais, por causa que elas comem daí de meio-dia e de noite é a mesma ração. E aqui tá a quantidade que sobra, quase nada. Mas elas limpam o coxo mesmo amanhã de manhã. Parte do trato aqui da manhã, então, já vai ser colocado a comida aqui que elas vão comer de tarde e de noite. São 11 quilos de silagem e mais um pouquinho de ração aí, que é a média, a mínima no caso, que todas as vacas comem, e o caroço de algodão. Então a gente tá dando meio quilo
1 quilo por dia, né? Dividido por 2, então meio quilo por vaca aí no vagão. Bom, então estamos aí com as vaquinhas, agora são 10 horas e 10 minutos por aí, elas acabaram de voltar da Gigs aqui, então é mais ou menos esse horário que elas voltam. Tem uma pesquisa aqui que diz que o estresse térmico, se você prender as vacas no pasto e elas ficarem no sol, elas perdem mais leite. Melhor tu deixar elas numa sombra assim, que só tem terra aqui para elas deitar, uma graminha de potreiro, do que tu deixar elas num pasto, num sol quente. Elas produzem muito mais assim do que lá no pasto. E a gente não sabia disso, então a gente sempre deixava elas lá até meio-dia, 1 hora da tarde, e depois então ia lá, abria para elas subirem. E aí a gente parou de fazer isso, então elas vão para lá mais ou menos umas 8, 9 horas, e agora são 10 e 10, então elas já voltam. Não é exatamente o ideal, mas é o que a gente consegue fazer aqui e a gente consegue ter resultado com isso, né? Melhor do que o que a gente tinha. Bom, e aí pessoal, agora que eu já falei do manejo, vamos falar de resultado e de conta. Eu vou fazer todas as contas aqui no quadro e você pode replicar essas contas aí na sua casa, mudando as variáveis que você tem, número de vacas, preço do leite e quantidade de leite, né? Perdão, vamos lá. Em janeiro de 2024, a gente tava com uma média de 14 litros por vaca. Será que dá pra ver? Tá meio pequeno, né? Vamos lá. 14 litros por vaca. Pera aí, deixa eu dar uma conferida. Meio mais ou menos. Se ficar ruim na hora da edição, eu coloco os números aqui embaixo e vocês vão acompanhando. 14 litros de média. Hoje, com esse manejo, a gente foi para 17 litros de média em um mês. 21 dias, para falar a verdade. 21 dias, 3 litros de média. Então vamos lá, 3 litros. Esse manejo tem muito mais potencial do que isso, sim. A gente ainda tá colhendo mais frutos desse manejo agora, um mês e pouquinho depois. Já estamos quase com 4 litros de média de diferença. Mas eu vou calcular com isso então. Vezes 2,72, que é a média CPEA hoje por litro de leite. Vezes 30 dias no mês, né? Vezes 70 vacas em lactação, que é o que a gente tinha tanto no ano passado quanto agora. A gente tem uma reprodução bem redondinha e a gente sempre faz esses ciclos aí. Então, totalizando isso daqui, 17.136. Eu fiz uma colinha aqui para o vídeo não ficar tão longo, eu tenho que ficar fazendo as contas aqui no meio. 17.136, com 3 litros de média. Mas isso aqui é só o quanto você receberia mais ou menos. E aqui é a média do CPE. Então, eventualmente aqui você vai receber mais, bem mais, alguns produtores menos, que tem menos quantidade de leite aí, provavelmente. Ou em outra região, outra época do ano. Então, aqui pode ser variável também, pode tanto subir quanto descer. Mas tranquilamente aqui, se tu pega um preço de 3 reais aí, 20 mil reais é logo ali, né? Então, vamos dar uma respirada, peraí. Agora vamos para custo desse manejo. Bom, no ano passado a gente teve pouquíssima silagem, então a gente acabou pensando, vamos tratar menos para durar mais tempo a comida, pra gente não precisar comprar, não precisar gastar. A gente, na nossa cabeça, fazia mais sentido isso. Porém, fazendo as contas agora, a gente sabe que não é bem assim e que a gente poderia, sim, ter feito de outra forma e comprado essa parte que a gente tratou a mais, que a gente ainda sairia no lucro. E sem falar na vantagem, né, que você tem as vacas que não vão perder o score, elas não vão precisar recuperar isso depois, e já vou entrar aí na época de pastagem lá em cima. Então, vou mostrar quanto aí pra vocês. No janeiro, quando a gente tava com pouca silagem, a gente tava dando, em média, aí 11 quilos de silagem por vaca. Isso é pouco. Pra uma Jersey também é pouco. Então, hoje, com esse manejo, a gente tá com 20. No começo a gente tava com 21, mas atualmente a gente tá com 20. E se você tiver uma pastagem boa, bem manejada aí, você consegue até diminuir isso um pouquinho. Mas acho que no máximo pra 18 quilos aí, 19. Então, vamos lá. Se antes a gente tratava 20 quilos de silagem, e antes a gente tratava 11, e agora são 20, são 9 quilos a mais de silagem que a gente tá tratando. Pera aí que deixa eu ajeitar a câmera. Perdão, erros técnicos, eu não percebi onde é que eu tava. 9 quilos a mais por vaca de silagem. Deixa eu ajeitar melhor isso aí. Acho que tá top, acho que ela tá focando bem em mim. 9 quilos a mais de silagem por vaca. Atualmente hoje, com o custo de produção que deu na safra passada, que foi excelente, foi uma das melhores que a gente teve nos últimos anos. Nos últimos 4 anos foi a melhor. A gente calculou um preço médio aí por quilo de 30 centavos. Talvez até um pouco menos. Eu chutei um pouquinho mais alto para vocês verem como é. Vezes 70 vacas, vezes 30 dias, isso é igual a R$ 5.670 no custo de produção a mais. Então aqui nós temos, ainda vai sobrar R$ 11 mil por mês.
pra você pagar outras contas. Mas vamos supor, quando a gente tava tratando 11 quilos, a gente ainda precisou comprar um pouquinho de silagem, acabou tendo que comprar igual. E... vou ajeitar a câmera de novo, pera aí. Me perdoem por isso, eu não tenho produção pra ficar me ajudando. Então é só eu gravando aqui. Onde é que eu tava? Ainda vai sobrar uns 11 mil reais limpo aqui. Mas a gente ainda teve que comprar um pouco de silagem. E a gente comprou uma silagem que a gente pagou 70 centavos por quilo. Mas por que isso? Era uma silagem que a gente conhecia, era de um cara bom que a gente conhecia, que ia fazer um pouco mais parcelado, que a gente não tinha condições de pagar lá na hora. E porque comprar silagem de outros que vendem aí pelo Instagram, naquela época tinha muito anúncio. Depois que você pesquisa uma vez também começa a aparecer um monte. Só que tinha comentários de às vezes que você comprava uma silagem aí por 45 centavos o quilo, 50 centavos o quilo, 55, já entregue. A silagem vinha e era toda molhada. Então você não sabia o que podia vir. E depois que tava lá no pátio, vai fazer o quê? Então, silagem de confiança, o cara quer pagar mais parcelado, a gente acabou optando por isso. Se a gente tivesse feito isso, a gente teria um custo a mais de 13.230 reais. Ainda sobraria um pouco aqui e eu ainda veria vantagem. Cara, minha câmera tá caindo, velho. Acho que agora... Madela, não me pega. Tá, acredito que agora não tenha mais problemas. Mas vamos lá, 1000 perdões. A gente ainda teria uma sobra aí de uns... calculando assim de cabeça, ia dar... um pouquinho menos aí, 5.900 reais. Ia sobrar pra pagar as contas no mês, ia dar pra pagar a silagem. E ainda ia sobrar mais 5 mil reais. Sem falar que suas vacas não iam perder score, tudo mais. Produção. Cara, 9 quilos. Se você fosse suplementar totalmente, seria diferente, né? Se tu fosse suplementar todos os 20 quilos, tu também não ia ter só 3 litros a mais. Então, vamos lá. Mas, supondo que a gente teria comprado de outros ali com um valor médio aí de 50 centavos. Com 50 centavos, ficaria 9.450 reais. Sobraria ainda mais. Sobraria ali 8 mil reais. Por litro de leite, esses 9.450 ficariam com um custo aí de 1,50. Como é que tu faz esse cálculo para o custo? Você pega aqui os 9.450 reais, pega o valor aqui de... são 70 vacas, 3 litros, 210 vezes 30, 6.300 reais. 6.300 litros de leite. Divide os 9.450 por 6.300. 6.300, isso aí mesmo. Vai dar 1,50 custo por litro. Você recebeu 2,72 por esse litro de leite. 1,50 ainda vai ficar a margem muito boa aqui. Vai dar R$1,22. Tu viu que eu fiz todas essas contas aqui pra só saber o custo de produção da silagem. Quanto tempo que isso deu? Deixa eu dar uma olhada aí. Deu 10 minutos. Claro que eu tive ali alguns problemas técnicos de ajeitar a câmera e tal, mas vamos supor que deu uns 8 minutos. Agora imagina se você lançasse os valores, só de lançar o valor de quanto que custou, quanto que você recebeu e tal. Tudo isso numa planilha e ela fizesse todos esses cálculos automaticamente. Imagina, você ia perder alguns segundos lançando os valores nos seus determinados lugares e ela já ia te dar todos esses dados aqui na palma da sua mão, inclusive de outras contas que você também gasta aí na sua propriedade. E você ia saber a sua margem total de preço por litro de leite e o custo por litro de leite. E também, no final, ela ainda ia te dar uma margem anual. É isso que eu tenho para oferecer para vocês. Eu não vou falar muito aqui, então entra aí no canal, tem um vídeo completo da planilha, tem alguns... eu vou deixar aqui o link da página de vendas no primeiro comentário fixado, para vocês darem uma olhada. Mas é isso daí. Esse aí é o cálculo do manejo de 17 mil reais. Que pode chegar até 20, mas também pode ser menor. Importante salientar, biologia não é matemática. Para você tem que avaliar as suas variáveis aí. Aqui é Jersey, se você vai fazer com uma holandesa, provavelmente elas vão dar mais leite do que só 3 litros. E se você não tem uma genética muito boa, ou se as suas vacas já estão num pico alto, talvez elas não subam tanto. E também tem que avaliar o custo, também tem que avaliar quantas vacas você tem, tal. São várias coisas para ser avaliado. Não é que você vai fazer isso agora e que vai dar certo. Você ainda tem que avaliar. Mesma coisa que eu falei, ano passado a gente achava que não ia dar certo. E a gente não quis arriscar por medo de aumentar o custo e não aumentar a produção. Hoje que a gente fez, e calculando como seria, a gente sabe que ajudaria um leite, sobraria 5 mil reais, as vacas ainda estariam com um score excelente.